Madrugada do dia 16, né? Na verdade, nós estamos entrando no dia 16 de 5 de 2025. E eu não consegui dormir. Estou no meu quarto, aqui na minha escrivaninha, ouvindo louvor e falando com Deus. E aproveitei o ensejo para, junto com meus irmãos, a gente aqui compartilhar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, né? São tantas e tantas coisas que têm nos acontecido esses últimos tempos. E quando eu falo nos, eu me refiro a mim e a você que me acompanha aqui no canal, né? E possivelmente alguém que vai ver e ouvir esse vídeo, né? Nós estamos vivendo dias em que, de fato, tem sido difícil, porque nunca se ouviu falar em tanta maldade como nós estamos vendo nesses últimos dias, né? Então, como saber viver diante de tanta lástima, né? São N problemas que nós não sabemos nem como delinear aqui exatamente o que, né? E o porquê, né? Tudo que nós sabemos é que nós podemos sim achar refúgio e força na palavra de Deus. Então, eu gostaria de ler um texto da palavra, Gálatas, no capítulo de número 4, que eu não vou me adentrar as questões teológicas, mas uma questão bem mais prática para contextualizar e trazer como uma palavra de alento, de conforto, de fortalecimento para as pessoas que possivelmente vão receber esse vídeo em seus aparelhos receptores, né? Em sua casa, seja lá onde você estiver. Eu quero ler Gálatas, no capítulo de número 4, versículos 6 e versículo 7. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o qual clama: Abba, Pai. De sorte que já não és mais escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro, por Deus, em Cristo Jesus. Tudo que um pai que se preza, ele conquista, ele constrói. Quando eu falo pai, eu estou me referindo a homem e a mulher. Quando os pais, eles conquistam qualquer coisa na vida, toda essa conquista, tudo que eles adquiriram e adquirem na vida, eles pensam prioritariamente de deixar como um legado para os seus filhos, né? É a chamada herança. Se hoje Deus levar o meu pai biológico, né, que eu tenho um padrasto, se Deus me levar o meu pai biológico, eu não terei dele, infelizmente, nenhum legado, né? Muito menos uma herança. Seja ela cultural, seja ela financeira ou de qualquer sorte. Eu não tenho nada da parte do meu pai como herança.
E percebo que nas poucas conversas que temos, ele pouco se importa com isso. Até porque todos nós, eu sou irmão hoje mais velho de 3 irmãos, antes era de 4, né? Depois eu quero falar um pouco dele também, do que partiu, né? Meu irmão caçula. Então, eu não tenho nada da parte do meu pai. Mas eu me preocupo em deixar um legado espiritual para os meus filhos, né? Caio e Ágata. Porque eles são tudo para mim. Eles é a herança do Senhor à minha vida. E eu desejo muito trabalhar e alcançar objetivos que, na verdade, não são meus. São objetivos que, posteriormente, vão ficar como um legado espiritual, financeiro e etc. para a vida dos meus filhos, né? Quando nós nos deparamos com a Bíblia, com aquilo que a palavra de Deus ensina, logo nós descobrimos o quanto Deus se preocupou e se preocupa, aspas, né, em nos deixar uma herança. Ou melhor, ele nos deixou uma herança e a sua preocupação, aspas, né, porque eu não consigo ver Deus triste ou atormentado, preocupado, porque ele está no controle de tudo. Mas numa linguagem mais coloquial, se existe uma preocupação no coração de Deus, é que você e eu alcance, usufrua, desfrute, receba essa herança a qual Ele tem nos deixado. Mas para isso, nós temos que adquirir a mentalidade de filhos de Deus. Nós temos que nos posicionar como filhos de Deus. E não apenas isso, mas como filhos maduros. Olha o que o texto diz. Capítulo 4, agora o versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, que somos nós, aqueles que creem em Jesus, o herdeiro, ele é de menor ou ele é menino, em nada ele difere do escravo, mesmo ele sendo o Senhor de tudo. Enquanto nós não amadurecemos como filhos de Deus, dificilmente nós vamos desfrutar da herança, porque no versículo 7 fala de uma herança. Herança essa que foi nos conferida por meio de Jesus. Nós somos chamados aqui herdeiros por Deus. Herdeiros por Deus. Por quê? Porque recebemos a adoção de filhos. Mas enquanto nós não amadurecermos como filhos de Deus, jamais desfrutaremos da herança. E essa herança é a salvação eterna em Cristo Jesus. E essa salvação eterna, ela abrange toda a nossa totalidade de vida financeira, emocional, familiar, física, emocional e etc, etc. Essa herança, ela visa a nossa salvação. Contudo, a salvação, ela não se resume a morar no céu ou estar com Deus eternamente, mas
Também, também, porque a prioridade é a salvação eterna, é o estar com Deus. E esse estar com Deus começa aqui na terra. E quando nós estamos com Deus, não significa dizer que nós não haveremos de passar por dores, dificuldades, perdas, doenças, reveses que nós não teremos como encontrar respostas. Porque Deus, em sua grandeza e sabiciência, resolveu calar-se diante de alguns fatos. E aí, nós estamos diante de um desafio ainda maior, que é crer mesmo sem entender. Amá-lo mesmo sem entender os seus dítames. A filosofia, ela aborda um conflito intelectual que atravessa séculos e séculos. O conflito é, se Deus é bom, justo e poderoso, e por que o mal no mundo? Porque na concepção humana, na filosofia humana, não há como Deus, sendo justo, bom e verdadeiro, permitir o mal no mundo. E isso não é verdade. Desde sempre o Senhor mostra na Bíblia, pela Bíblia, que no mundo haveríamos de passar por tudo quanto é de ruim. Todas as intempéries, todos os conflitos que o mundo pode nos oferecer. Mas ele disse, eu venci, tenham bom ânimo. E qual seria então a importância de termos um Deus que muitas vezes não nos priva dos conflitos, das dores, das perdas? Qual a vantagem? A vantagem é que ele nos dá a certeza de que a vida ela não se resume a este mundo, a este plano. Existe uma vida pós-morte. E se estivermos ao seu lado, as dores deste mundo, conforme está escrito em Romanos 8:18, jamais se compararão com a glória que há de ser revelada em nós. É incomparável. E enquanto estivermos aqui na terra, qual é a vantagem de termos Deus, mesmo diante das perdas? É que Ele nos conforta. E esse conforto, ele vem de maneira sobrenatural. Aleluia. Sobrenatural. Não há palavras para exprimir como isso se dá. É uma paz como essa aqui. Agora são quase 3 horas da madrugada. E eu sinto paz na minha alma. Mesmo depois de ter tido algumas dificuldades durante esses últimos dias. Mesmo perdendo algumas coisas. Hoje tudo que eu mais queria era caminhar, sozinho. Hoje eu não queria pregar. Hoje eu só queria caminhar. Não queria atender o telefone. Mas dever me chama. E eu fui quebrado, sem palavras. E eu pensei, vou repetir um texto, uma pregação. E foi exatamente esse texto que eu li.
E Deus se moveu naquele lugar. A igreja chorando. O Espírito do Senhor nos impactando mesmo sendo quem somos. Apesar de sua misericórdia, ela é inaudita, imensurável. Saímos de lá renovados. Mas mais uma vez eu queria caminhar. E eu fui caminhando até minha casa, refletindo em Deus. Meu filho louvo cantou esse hino em espanhol hoje no culto. Não sei se dá para ver aí. Vou aumentar só um pouquinho aqui, ó. Quanto Deus moveu naquele lugar. E aqui estou, em paz, tentando passar para você que vai ouvir esse vídeo, que vai assistir. É possível sim ter paz. E esse é um legado importante. É uma herança. Jesus disse, a minha paz eu vos dou. E não a dou como o mundo dá. A paz de Cristo excede todo o nosso entendimento. Aleluia. Espero em Deus que você seja abençoado e que você entenda a importância de estar com Deus. Para que essa herança em Cristo, ela se materialize na sua vida em forma de cura, de libertação, de paz, de salvação, de direção para a sua vida, de providência divina. Amadureça o quanto antes, lendo a Bíblia, orando e obedecendo. Eis o segredo para a maturidade. Deus te abençoe.